Galerinha, paz do Senhor Jesus. Olha nós mais uma vez aqui de novo nessa videoaula, né? Hoje é a nossa sexta aula, já chegamos aí à metade do nosso trimestre, só com aulas online. Graças a Deus que nos deu uma oportunidade de ter esse e-mail, a gente estar junto, né? Mas eu creio que se você é como eu, já está começando a cansar dessa quarentena, né? Ficar em casa às vezes é bom, mas já está enjoando, né? Muito bem, mas é por uma boa causa e a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer a nossa parte. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. É o seguinte, gente, como eu falei, essas videoaulas, elas parece que vai ficando sobrecarregada, né? Só a gente fala e fica difícil de vocês interagir, não é como estar na sala de aula, não é como a gente está lá na igreja, que a gente pode fazer uma bagunça, pode conversar, pode perguntar, pode responder algumas perguntas, a gente pode fazer perguntas para você, mas, enfim, é o que a gente pode fazer hoje. Então, eu resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente dessas que a gente está tendo, dessas outras 5, que inclusive eu já gravei uma, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente pode ver aqui que estamos num local diferente, uma aula menos formal, uma aula menos tradicional, exatamente para isso, para que vocês possam mudar de gosto, né, e conseguir assistir a aula inteira. E eu espero que vocês assistam a aula realmente inteira, espero que todo mundo esteja assistindo, esteja acompanhando as aulas da Escola Dominical aqui, pelo canal da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Francisco do Guaporé. Então, para a gente ter certeza que você vai estudar, vai estar assistindo toda a aula, todo o vídeo, eu vou fazer um desafio aqui com vocês, tá bom? É o seguinte, durante a aula eu vou estar fazendo algumas perguntas e alguma brincadeira, alguma coisa do tipo, tá bom? No final da aula, quem tiver anotado aí todas as respostas, as perguntas, das dinâmicas que a gente fazer aqui, vai escrever seu nome no comentário embaixo do vídeo, escreve lá fulano de tal e responde as perguntas, coloca todas as respostas lá, que a gente vai estar dando uma caixinha de bombom para a primeira resposta certa, tá? Quem responder todas as perguntas de forma correta, toda a dinâmica que a gente for passando aqui durante a aula, vai ganhar uma caixinha de bombom e pode retirar essa caixinha de bombom no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, tá bom? Vamos lá então, já vou começar com a primeira dinâmica, tá bom? Bom pessoal, desafio seguinte aí, ó. Vocês estão vendo um caça-palavras e vocês vão ter que encontrar 5 nomes bíblicos dentro desse caça-palavras, tá bom? Já, se você quiser pausar o vídeo aí, pausa e procura, pega uma caneta, um papel, anota para no final da aula, quando eu fizer a última pergunta, vocês responderem todas, tá bom? Primeira pergunta, o primeiro desafio aí é achar 5 nomes bíblicos dentro desse caça-palavra. Bom pessoal, então primeiro desafio lançado, né? Vamos aí para a nossa aula de hoje. Aula de número 6, lição de número 6, ela traz por título a seguinte pergunta: meus pais têm religião diferente, e agora? O que eu faço? Meu Deus do céu! Bom, se esse é o seu caso, essa aula vai ser de extrema valia para você, tá bom? Se seus pais congregam em igrejas diferentes, se tem crenças diferentes, se um acredita em uma coisa e outro em outra, tem opiniões diferentes, você tem que assistir essa aula, porque essa aula vai ser muito importante para você. E tem conteúdo, tem lições interessantes, mesmo para quem tem pais que são crentes, tá bom? Se você tem os seus pais que são da mesma igreja, congregam juntos com você, não sai daí também, porque tem lição para você também. Vamos começar aqui com o nosso destaque bíblico, nossa leitura bíblica, né? Apenas um versículo, Mateus capítulo 10, versículo 37, que fala assim, Bíblia, tradução na linguagem de hoje, tá bom? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, isso é Jesus falando, olha só, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, também não merece ser meu seguidor. Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha que interessante esse versículo pra gente, né? Ele já trouxe aí boa parte do que a gente precisa saber sobre as respostas para essa pergunta. O que eu vou fazer
quando os meus pais têm religiões diferentes, meus pais têm opiniões diferentes. Como adolescente, como filho, o que eu posso fazer? Então esse versículo aí, ele já respondeu de uma certa forma, que primeiro, gente, é a vontade do Senhor. Primeiro, o cristão, ele se baseia na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o primeiro mandamento, a nossa primeira obrigação como cristão é amar a Deus e obedecer a sua palavra, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, entre divergências de opinião entre a Bíblia e os seus pais, entre o que fala a Bíblia, entre o que fala o seu pai, é claro que a Bíblia prevalece, se tiver diferente, né? Se seu pai não concorda com o que fala na palavra do Senhor. Mas a gente vai aprender um pouquinho também a como lidar com essa situação, né? Se meu pai fala uma coisa, mas eu acredito outra, como que eu vou lidar com isso dentro de casa? Será que eu posso ir de frente com meu pai, com minha mãe? Será que eu devo discutir com eles sobre religião em casa? A gente vai ver um pouquinho sobre isso e essa aula vai ser bem interessante, tá bom? Bom, pessoal, um ponto interessante para a gente colocar aqui é que o Brasil, de acordo com o que fala a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior aí do nosso país, ela diz que o Brasil é um estado laico. O que é um estado laico? Ele não tem uma religião oficial, ou seja, todas as religiões são aceitáveis no Brasil. Você pode ver que no Brasil a gente tem a nossa religião, que é o cristianismo, a gente tem aí budismo, tem islamismo, tem várias outras religiões aí que são pregadas pelo Brasil afora. Então isso que é um país, é um estado laico. Ele não tem uma religião oficial. Você pode seguir qualquer religião do seu interesse. Por isso que essa aula vem bem a calhar, porque você pode ter alguém aí na sua casa que não é cristão, que diz não ser cristão. Meu Deus do céu, estou embolando tudo nas palavras aqui. Que diz não ser cristão, ou às vezes não acredita em nada, não segue nenhuma religião, né? Se considera aí ateu, enfim. Isso é um estado laico. É um país onde não tem religião oficial. Diferente, por exemplo, de alguns países, por exemplo, no Oriente Médio, tem países lá que seguem o islamismo, o estado todo é islamita. Bom, pessoal, então vamos lá direto para a nossa lição para a gente não perder mais tempo, tá bom? Por certo, e por diversas vezes, você já se viu em situação em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais. E não há nada de errado nisso. Por sermos diferentes, é bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Bom, é claro que isso é a coisa mais normal do mundo, né? Nem tudo o que o seu pai fala, você concorda. Nem tudo que você fala, o seu pai concorda. Pessoas têm opiniões diferentes, assim como seu pai e a sua mãe, assim como todos nós, né? Nem tudo que eu estou falando aqui, talvez vocês vão concordar, porque isso é comum. Então, com a religião, da mesma maneira, gente. A religião, ela traz algumas diferenças, às vezes até dentro do próprio cristianismo, porque tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja Wesleyana, tem a Igreja Católica, que é um pouco diferente da nossa, então traz ali algumas diferenças, traz opiniões diferentes. Vamos entender então o que é religião. A lição nos trouxe uma explicação sobre o que vem a ser religião. Qual o significado dessa palavra, para a gente entender o contexto da aula aqui, né? Você saberia explicar o que é religião? O dicionário diz que é o conjunto de práticas e crenças relativas a coisas sagradas, que é adotado por um grupo de pessoas. Ou seja, um grupo de pessoas pegou algumas crenças, alguns costumes, algumas práticas sagradas e adotou para si, como a gente tem no cristianismo. A gente acredita dessa maneira e dessa forma
outras religiões, eles acreditam em coisas diferentes, né? Então religião é isso, é o costume, é a junção de crenças ali que a pessoa tem por base de fé, de coisas sagradas, né? Bom, o segundo tópico, ele traz o mesmo título da lição. As religiões dos meus pais são diferentes, e agora? E aí, meus pais acreditam em coisas diferentes. Como que eu vou me comportar dentro de casa diante dessa situação? Primeiro ponto, primeira coisa interessante que a lição traz é um versículo bíblico. E esse aí já vai ser o nosso desafio, né? Encontrar esse versículo bíblico aí, onde fala que os filhos devem honrar e obedecer aos pais. É um mandamento bíblico e vocês vão colocar lá também na resposta aonde está esse versículo. Qual a referência desse versículo? Então, gente, obediência é o primeiro ponto dessa discussão, dessa temática aí, né? O que eu vou fazer em casa? Primeiro, obedecer aos pais. Se Deus colocou isso como mandamento e ainda colocou isso colocou uma promessa dentro desse mandamento. Se você quiser viver muito tempo na terra, se você quiser viver bem aqui na terra, você vai ter que honrar os seus pais. Independente da crença deles, independente do que eles acreditam. Se você é cristão, talvez seu pai não é, mesmo assim tem que obedecer ele. Dentro da palavra de Deus. Até onde ele não contrariar a Bíblia, né? É claro que se ele começar a te levar para um mau caminho, aí você vai ter que tratar isso de uma forma diferente. Mas o primeiro ponto é a obediência e o respeito aos pais. Isso é o básico dentro de uma família, tá bom? E aí o segundo, vamos dizer assim, conselho que a gente pode extrair aqui da lição, desse texto da lição, é que eu posso pregar para o meu pai também. Eu consigo pregar para os meus pais. Eu consigo ensiná-los o que eu acredito. Eu tenho essa oportunidade nas mãos de pregar. Jesus nos deu a missão de levar o evangelho a toda criatura, de levar a palavra dele para onde a gente for. Então, nada mais justo, né? Nada mais viável do que fazer isso dentro da nossa casa. Depois de obedecer, de honrar aos pais, nada mais justo do que a gente pregar a palavra de Deus para eles, né? Meus pais não são crentes, o que eu vou fazer? Eu vou pregar para eles. Lógico. Então, dentro de casa, as pessoas mais fáceis de a gente conseguir falar de Jesus são os nossos pais, né? São quem convive com a gente, que a gente tem liberdade para conversar com eles. Então, a gente tem essa obrigação aí também. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, desde quando era pequenininho, ele já pregava para mestres, ele já pregava para doutores. E eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas ali na sede, que se você tiver na dúvida se uma coisa é correta ou não, olhe para Jesus, vê aí se Jesus faria ou não. Jesus pregava, Jesus ensinava para doutores, para mestres, e lógico, isso nos abre uma brecha para pregarmos para os nossos pais. Mas é claro que para a gente pregar alguma coisa, primeiro a gente tem que viver aquilo. Não adianta eu querer pregar para os meus pais uma coisa que nem eu próprio vivo, né? Se eu não vivo obediência, se eu não vivo honra aos meus pais, então fica difícil pregar. Primeiro você obedece, depois você começa a pregar para eles, você começa a falar para eles, falar de Jesus para eles, até que um dia Deus vai resgatando aí toda a sua família e logo logo a gente está junto, reunido na igreja, louvando a Deus, né? Amém? Bom, pessoal, aí talvez alguns estejam aí pensando, né? Mas, irmão, meus pais não me escutam, meus pais não querem saber o que eu falo para eles, como que eu vou pregar para os meus pais se eles não me escutam, né? Aí vem o segundo, o terceiro tópico, olha só que interessante, pregação sem palavras. Pregação sem palavras, é isso mesmo. Olha só que texto interessante. Como que eu vou pregar sem palavras? Gente, por menor que você ache que você seja, por mais pequeno, por mais novo, que não tem influência nenhuma em casa, é interessante a gente saber que todo mundo tem uma certa influência. Se você começar a obedecer, se você começar a tirar notas boas na escola, os seus pais vão te admirar por isso, independente se eles têm o costume de falar ou não. Todo mundo tem
admiração por pessoas corretas, por pessoas obedientes. Então isso aí, gente, já é uma pregação. A nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso respeito, o escutar o que fala lá na escola bíblica dominical, o escutar o que o pastor fala nos cultos de ensino, vivendo tudo isso aí, a gente já está pregando para os nossos pais. Aí os nossos pais vão começar a olhar e falar: nossa, o meu filho está muito diferente, está muito mudado, ele está de parabéns realmente. Isso mudou a vida dele, a religião, o cristianismo mudou a vida dele. E ele vai começar a olhar com outros olhos para você. Então, pregação não é só com palavras. A gente pode pregar para os nossos pais, a gente pode pregar para os amigos, a gente pode pregar até para a professora lá na escola com as nossas atitudes. Se você já está fazendo isso, se você já faz isso sempre, então continue, que com certeza já está dando resultado. Às vezes a gente não vê o resultado vindo de encontro com a gente, né? Nem sempre é assim, mas com certeza está dando resultado. Bom, só que essa pregação sem palavras, ela tem algumas regras, né? Vamos ver o que a lição trouxe de regras aqui para isso. A palavra não pode ser mentirosa. Olha esse versículo que interessante. Deus disse: esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Olha só que interessante esse versículo. Eu já vou deixar ele aí como o terceiro desafio, a terceira pergunta, tá bom? Colocar a referência desse versículo. Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil. Então, você vai ter que achar também a resposta, a referência desse versículo, onde esse versículo está escrito. Anota aí já no seu caderninho para no final você colocar no comentário lá embaixo a resposta, tá bom? Então, gente, as nossas atitudes, elas têm que refletir o que a gente acha. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, né? As nossas atitudes da mesma forma. Se você é desobediente, se você é bagunceiro, se você é teimoso, isso é porque é o que você está vivendo. Uma pessoa obediente vive a obediência, é porque o coração dela está cheio daquilo. Então, a nossa palavra, a nossa atitude, ela não pode ser mentirosa. Ela tem que corresponder realmente com o que a gente vive, beleza? Segunda regrinha aí, a boca fala do que o coração está cheio. É o que eu acabei de falar, né? Os dois aí se completam, essas duas regras aí. O que a gente vai expressar, o que a gente vai demonstrar no nosso dia a dia, é o que está dentro do nosso coração, é o que a gente quer viver. Então, se a gente quiser viver uma vida correta, se a gente quiser viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que expressar isso, a gente tem que demonstrar isso, e assim, como diz o texto da nossa lição, né? Ganhar os nossos pais para Jesus. Amém? Bom, pessoal, vamos então aí pro último tópico da nossa lição. Vamos lá. Nossos pais são as pessoas que mais amamos. Por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. É claro, né, gente, que a gente como ser humano, a gente não é um robô, a gente não consegue fazer tudo 100% certo. Uma hora ou outra a gente erra, a gente desobedece. Mas, gente, a regra é clara. Obediência em primeiro lugar. Obedecer primeiro a Deus, primeiro a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, né? O nosso manual de fé, e depois aos nossos pais. Os nossos pais são as nossas autoridades. Enquanto a gente estiver debaixo do jugo deles, isso na verdade não é só até a gente casar, não. A nossa obediência aos nossos pais vai para sempre, os conselhos dos nossos pais ficam até a gente morrer. Enfim, a gente sempre vai ter esses conselhos como regras para a nossa vida, tá bom? Caso a decisão de seguir a Cristo seja só sua, se for o seu caso, só você, adolescente da sua casa, é que segue a Cristo, é que vai na igreja, que vive uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com Jesus. Então, gente, não volte atrás, não adianta, não é melhor. Continue existindo, invista na sua família, obedeça aos seus pais,
pregue para sua família, com palavras, sem palavras, enfim, vivam uma vida de acordo com a vontade de Deus, que um dia você com certeza vai conseguir ganhar os seus pais para Jesus. E se por acaso também não conseguir, a sua parte está feita, a sua salvação está garantida, graças a Deus, um dia a gente vai estarmos juntos, reunidos nas mansões celestiais, né? Glória a Deus, é para isso que a gente é cristão, né? Todo mundo almeja um dia a nossa salvação. E que através de você e de suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. A sua família veja o que é a religião, o que é o cristianismo, né? Ser um anunciante de boas novas vai muito além de pregar palavras. Somos mensageiros, inclusive, quando estamos calados. Já falamos isso aqui, né? Sem palavras, com palavras, enfim, a gente tem que pregar o Evangelho de Jesus. Pôr-se no lugar do próximo, atendendo às suas necessidades com amor e por amor. É a maneira de falarmos mais alto do amor de Deus. Amém? Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar na aula de hoje era isso. Eu vou deixar aqui a última perguntinha do nosso desafio, tá bom? Se você já respondeu as outras aí, já tem anotado, já presta atenção na última, para você estar concorrendo aí essa caixinha de bombom. É a última perguntinha bem simples, tá bom? Qual é o primeiro e o mais importante dos mandamentos? Aquela listinha lá no livro de Êxodo tem todos os mandamentos lá, e você vai colocar na resposta também qual é o primeiro mandamento e o mandamento mais importante que Deus nos deixou. Amém? Bom, então, nossa aula vai ficando por aqui. Não deixe de comentar, não deixe de seguir a página também do... Bom, então a nossa aula vai ficando por aqui, né? Não deixe de comentar aí a resposta, mesmo que já tiver alguma resposta na frente da sua, você pode colocar, talvez a resposta de cima não está totalmente correta, né? Mas você responde da mesma maneira, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo tempo que você tirou aí para estar assistindo a gente, para estar acompanhando a escola dominical. E é isso. No próximo domingo tem mais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dinâmica, essa aula um pouquinho diferente, né? A aula foi bem curta, bem resumida, exatamente isso para não cansar muito, né? Para não ficar muito enjoativa. Mas eu creio que essa aula foi também proveitosa, que você vai usar ela aí para a sua vida, para o seu dia a dia, amém? Vamos fazer uma oração para encerrar nossa aula? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos por cada aluno, Senhor, que está aí assistindo essa aula, que está orando juntamente conosco. Agradeço pela vida deles, por seus pais, Senhor, e cada um possa cada dia mais ter obediência, ter respeito aos pais e possa ser um influenciador, um ganhador de almas. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre, Pai. Amém. Bom, pessoal, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e orem para que essa quarentena passe logo, né? E logo a gente pode estar reunidos novamente. Amém?